Oiê, espero que esteja tudo bem com você. E esse é mais um vídeo desse canal querido. E 9 entre cada 10 alunos reclamam. Quer dizer, não, eles apoiam o trabalho aqui desse querido professor. Bom, o tema de hoje, como vocês devem estar vendo, é sobre isoátomos, que são átomos que têm semelhanças entre si, né? Então, bora lá. Questão número um. Os átomos X e Y são isótopos, então eu sei que eles têm o mesmo número de prótons. Determine o número de nêutrons do átomo Y, sabendo que o átomo X apresenta número de massa 84 e 52 nêutrons, e o Y apresenta número de massa 80. Então vamos lá. Eu sei que o X e o Y são isótopos. Eu tenho duas informações do átomo X, que é a massa e o número de nêutrons, e eu tenho uma informação do átomo Y, que é a massa. Então, fazendo por partes, fica desse jeito. Primeira parte, a gente vai calcular o número de prótons do átomo X, beleza? E a fórmula que a gente pode utilizar para isso é essa aqui. A massa de um átomo vai ser sempre igual à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, no enunciado, a gente sabia a massa do elemento X, a gente sabia o número de nêutrons do elemento X, que era 52, e aí eu consigo descobrir qual é o número de prótons. Então eu jogo esse 52 para o outro lado, como ele é positivo, vai passar para o outro lado negativo, vai ficar 84 menos 52, que dá 32. Então a gente conseguiu calcular que o número de prótons do átomo X é 32. Se no enunciado também está falando que o X e o Y são isótopos, significa que eles têm o mesmo número de prótons. Se a gente acabou de calcular, se eu acabei de calcular que o átomo X vários prótons, então o átomo Y também vai ter 32 prótons, beleza? Sabendo disso, agora eu posso usar a mesma fórmula, mas com as informações do átomo Y. Então, se no enunciado falou que o átomo Y tinha 80 de massa e a gente acabou de descobrir que ele tem 32 prótons, eu consigo descobrir quantos nêutrons ele tem. Então, novamente, eu vou passar o 32 para o outro lado aqui, na nossa equação do primeiro grau. O 32 está positivo, vai passar para o outro lado negativo, vai me dar o sinal. 80 menos 32 dá 48. Então, assim, a gente conseguiu descobrir o número de nêutrons do átomo Y, tá? Então, o importante aqui, primeiro, lembrar a fórmula para calcular a massa atômica. A gente precisa saber o número de prótons e o número de nêutrons do átomo e lembrar das definições, né? O que são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Isótopos é porque tem o mesmo número de prótons, isótonos, mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesmo número de massa, e isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Então, quando aparecer esses termos, você tem que lembrar o que que significa cada coisa, ok? Questão número 2. Eu tenho um átomo A. Esse átomo A apresenta um número atômico igual a 2x mais 2 e o número de massa igual a 6x menos 1. Já o átomo B apresenta número atômico x mais 14 e número de massa 6x mais 8. Então aqui, ao invés de valores, né, para o número de massa ou número de prótons, eu tenho expressões matemáticas. Eu sei que o átomo A e o átomo B são isótopos. Então, assim como na questão anterior, esses dois átomos eles apresentarão o mesmo número de prótons. E eu quero saber qual vai ser o número de nêutrons, tanto de A quanto do átomo B. Beleza? Então, aqui complica um pouco mais. Essas questões de vez em quando costumam aparecer em provas de ensino médio e também em vestibulares. Então, como é que eu faço para resolver? Desse jeito aqui, ó. Primeira parte, a gente tem que esquematizar o que que foi escrito no enunciado. Então, ele está falando isso, ó. O número de massa, que é a informação que vai em cima do símbolo do elemento químico, é esse aqui, 6x menos 1. E o número de prótons, que é esse aqui que vai do lado, 2x mais 2. Ok. Já do átomo B, o número de prótons. Ah, detalhe, né? Falou número atômico. Número atômico é igual ao número de prótons, tá? Lembre-se disso. X mais 14 é o número atômico de B, que significa que é o número de prótons. E 6x mais 8 é o número de massa do átomo B. Então a primeira parte era montar. A segunda parte, ele falou que o A e o B são isótopos. Então, se eu sei que aqui o número de prótons é 2x mais 2 e aqui é x mais 14, e eles são isótopos, logo isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Então aí a gente vai montar uma equação do primeiro grau, onde a gente tem uma incógnita que é o x, e a gente consegue descobrir qual o valor isolando o A. Então, ó, 2x mais 2 igual a x mais 14. Pego tudo que tem x e jogo para o mesmo lado do sinal de igual.
tudo que não tem X, jogo para o outro lado do sinal de igual. Então, ó, o X que está aqui vai passar para lá, ele está positivo, vai passar para o outro lado negativo. O 2 que está aqui positivo vai passar para o outro lado e vai mudar o sinal, vai ficar negativo. Então, 2x menos 1x dá x. 14 menos 2 dá 12. Aí a gente descobriu qual é o valor do x. Tem muita gente que chega aqui e para de fazer a questão, mas a gente só descobriu o valor do x. E não é isso que está pedindo a questão. Então, o próximo passo é a gente substituir o valor do x no nosso esquema lá dos átomos. Então, ó, onde tinha o x, eu coloquei o 12. Então, vai ficar 2 vezes 12 mais 2. Aqui em cima vai ficar 6 vezes 12 menos 1. Aqui no átomo B vai ficar 12 mais 14. E aqui 6 vezes 12 mais 8. Aí, fazendo o cálculo, 2 vezes 12 dá 24. 24 mais 2, 26. Aqui em cima, ó, 6 vezes 12, 72. 72 menos 1, 71. Já no átomo B, 12 mais 14, 26, né? E curiosamente, né, já que eles são isótopos, tem que dar o mesmo valor. E aqui em cima, 6 vezes 12, 72, 72 mais 8, 80. Aí, cheguei aqui, acabou a questão? Não, porque não é isso que está pedindo lá no enunciado. O enunciado pede o número de nêutrons. Aí a gente tem que lembrar a fórmula lá da massa atômica que eu expliquei na questão anterior. A massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, ó, para calcular o átomo A massa é 71, o número de prótons a gente descobriu que é 26. E qual vai ser o número de nêutrons? Passo 26 para o outro lado, vai mudar o sinal, ele vai ficar negativo. 71 menos 26 dá 45. Já no átomo B, a massa que a gente descobriu é 80, o número de prótons também é 26. Passo 26 para o outro lado, vai passar subtraindo. 80 menos 26 dá 54. E a gente descobriu o número de nêutrons tanto do átomo A quanto do átomo B. Beleza, pessoal? Então, nessa parte aqui, a gente precisa lembrar sempre da fórmula, que é sempre essa. Aí tem livros que substituem aqui a letra P por Z, que é o número atômico, mas eu falei que o número atômico é igual ao número de prótons. E lembrar dos termos que eu falei também agora há pouco. Beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para todo mundo que está desesperado pela química. E foi um prazer inoxidável mais uma vez. E eu volto em breve. Até.